outras pessoas, são outros seres humanos. A pele muda, o cabelo muda, a unha muda, tudo muda. Então, se um dia vocês tiverem um grande prazer de ir numa aula minha, ou conversar com meus alunos, vocês vão entender o que eu estou falando. É muito simples isso, através de pouquíssimas coisas. Então, esse é o primeiro exercício, é você dar atenção para tomar banho. Porque às vezes a pessoa entra debaixo do chuveiro, toma banho, sai e nem percebe o que fez, é automático, né? Quando você for se alimentar, é só falar, eu sou Deus em ação, ou mentalizar, é a mesma coisa. E você começa a bendizer aquele alimento, independente se ele tem agrotóxico, se realmente o cozinheiro lá brigou com a mulher dele a noite toda, de manhã faz a comida, né? E aí, enfim, você vai se alimentar daquilo e vai impregnar você de uma sensação não muito favorável. E com isso, você dizendo, eu sou Deus em ação, ou mentalizando, você quebra essa energia. É só testar, faça um teste por uma semana só, né? Tudo que vivemos na alquimia é matemático, né? Os 7 dias, os 12 meses, 12 horas, tudo é isso, né? O nosso universo é composto de 7 facetas ou 12 facetas. Por exemplo, a princípio nós tínhamos 22 letras, hoje são mais, mas no começo do conhecimento eram 22 letras, né? E temos 9 números e o 0 que é Deus. Ou seja, 22 com 10, 32. São 32 portas de conhecimento. Se você pegar um saquinho com 22 letras e 10 números, você fala o dia inteiro, você conversa, escreve, enfim, você não necessita de mais nada a não ser 10 números e 22 letras. Ou seja, 32 vértebras na coluna, 32 dentes. São 32 portas para atingir esse ossinho aqui, o Atlas, para você atingir a pedra filosofal. Essa é a pedra filosofal tantos alquimistas falam, esse ossinho aqui atrás. E você então começa a se iluminar, ou seja, ativar o seu hipotálamo. E você começa a ganhar ascensão, iluminação, né, espiritualidade, começa a mudar tudo isso, né? Então todo o nosso caminho na numerologia é explicar, é colocar o que são esses 10 números e o que são essas 22 letras. São 32 portas. Esse é um conhecimento muito simples, por isso que às vezes pode até assustar, mas são coisas muito fáceis que a gente pratica, tá? Então eu queria passar para vocês uma respiração que realmente traz saúde, traz equilíbrio e é muito fácil de fazer. Eu garanto que vocês fizerem por 7 dias, você vai sentir o seu corpo diferente, eu tenho certeza. E se praticar essa respiração constantemente, uma vez por dia, durante 3 meses, você vai sentir seu corpo mais ou menos com 20 anos, tranquilamente. Tá? É um compromisso que eu estou falando para vocês, isso não é brincadeira, tá? Então assim, o nosso lado direito, ele pertence ao universo, Deus. O esquerdo é você, perfeito? Por isso que é interessante quando você for entrar em algum lugar, sempre manifestar o seu pé esquerdo, porque é você. E é dito que nunca entre com o pé esquerdo, ou você levantou com o pé esquerdo. É claro, você não tirou o pé para levantar, você está com o pé esquerdo, perfeito? Então sempre entre, experimentem, façam um teste, entrem com o pé esquerdo, porque é você o pé esquerdo. Quando você coloca o direito, é os outros, é o universo. Por isso que às vezes as coisas não funcionam, perfeito? Então como é que a gente faz isso? Eu vou tirar o microfone porque eu não consigo usar, um minutinho só. A mão direita, dá para ouvir assim? O polegar esquerdo no pulso. Então você vai procurar sentir a sua pulsação, né? Se não sentir, não faz mal, você pode contar mentalmente. Como é que a gente vai fazer isso? Vai inspirar só pela narina, pelas narinas, contando 4 movimentos, né? 4 pulsações. Você vai reter 16 pulsações sem respirar e vai soltar em 8, o infinito, entre os dentes. Por que entre os dentes? Quando o ar sai entre os dentes, você ativa o timo, essa glândula aqui, ó. E aí você começou a rejuvenescer. Quer você creia nisso ou não. Eu não me importo com isso, porque eu sei que acontece. Perfeito? Então essa respiração tem que ser feita com 5 dedos. Então, por exemplo, eu vou inspirar em 4, vou reter 16 e soltar em 8. Eu coloco o indicador, inspiro em 4, retenho 16 e solto em 8. Dedo médio, a mesma coisa. O dedo anelar e mínimo ou mindinho, a mesma coisa. Então você vai perceber que o seu corpo começou a mudar. Quem conhece as cartas do tarô, não falo de jogar tarô, não é isso. É o conhecimento, as 22 portas. Quem teve a oportunidade, que eu acho difícil, de entrar na segunda câmara da pirâmide de Quéops, que não pode entrar porque foi lacrada, não é isso? Nessa segunda câmara está o conhecimento. São 22 cartas do tarô, 22 lâminas, estão lá à esquerda dessa câmera, onde mostra todo o conhecimento. Tá? Então 4 é o imperador, que é a construção da sua vida, a construção da sua saúde. O 16
a destruição do que não está funcionando no seu corpo, que você nem sabe às vezes. E o 8, o infinito, a justiça, ou seja, o que é justo a você. Tem saúde, porque você nasce com ela. Então nunca peça saúde a Deus e nem ao universo, você veio com ela. Quando você pede saúde, Deus não dá nem bola para você. É isso? Aquela pessoa fala de saúde o dia inteiro, e o que ele fala para você? Vai ficar doente um pouco, isso você aprende para ver o que é saúde. Então nunca peça ou deseje saúde, você veio com ela, é sua. Quando você entender isso, ela não larga você. Perfeito? Então é isso. O polegar, sempre a mão direita espalmada para receber a energia, polegar esquerdo, vamos fazer junto para ver como é que é? Então você inspirar contando 4, né? Vai segurar agora 16 pulsações, pode contar mental ou pelo pulso. Depois de contar 16, solta em 8 entre os dentes. Isso. Depois, indicador. Depois o médio. Aí o anelar. Depois o dedo mindinho ou índice. Você vai perceber uma manifestação diferente no seu corpo, ou seja, as glândulas endócrinas entenderam que daqui para frente mudou alguma coisa e passa a reagir. Por quê? Polegar, o positivo, é Deus, o hipotálamo. O indicador é você, pituitária. O dedo médio, que dizem que isso é uma ofensa, que não é, é o Espírito Santo, é a pineal. O dedo anelar, o timo, por isso que se usa aliança nesse dedo. E o mindinho, as suprarrenais, as emoções, os rins, né? Tireoide e paratireoide, e o anelar também pertence ao pâncreas, ou seja, quando você toca os dedos na sua mão, você está movimentando todo o seu corpo e automaticamente você passa a ganhar saúde e equilíbrio do sistema endócrino, né? Então é dito que os alquimistas têm que dominar os 4 elementos. Estava falando para o Fábio, há muito tempo atrás, né, nas antiguidades, tinha que se ficar enterrado debaixo da terra por 3 dias, atravessar fogueiras em florestas, penhascos para dominar o ar e atravessar torrenciais inundações ou os mares para poder dominar a água. Mas você pode dominar isso diferentemente, bem simples. Por exemplo, o fogo é o seu pensamento, é o que você pensa. A água é o sentimento. A terra, a percepção, o seu terceiro olho, passar a ver as coisas como tem que ser vistas, não o que você enxerga. Então a primeira lição da percepção é aprender a não julgar. Quando você não julga nada e nem ninguém, a percepção começou a ser ativada, certo? E o último ponto, né? A intuição, que é o ar. Então, só que para você intuir, ou seja, você tem que dominar primeiro, pensar e sentir. Por isso que na alquimia chama-se o fogo úmido, né? O fogo e a água. Então, dominar o pensamento e o sentimento. Então, o grande teste para isso é você daqui para frente começar a sentir com a sua cabeça e pensar com o seu coração. Trocar. Porque onde você às vezes acaba não vivendo situações favoráveis é quando o coração fala mais alto que você, com o sentimento. Então tem que aprender a falar não. De repente um não, ele é muito forte, muito bom. De repente você pode falar não para uma pessoa que ela buscava o favorecimento seu e você fala não, não posso. E aquela pessoa vai ter que se mexer para que aquilo aconteça. Então você fez o bem a ela. Então é esse não que tem que estar atento. Ou seja, começar a pensar com o seu coração e sentir com a cabeça, trocar esse favorecimento, né? A boca você pode dominar, e o pensamento você tem que começar a estar atento a ele, porque o pensamento é como se fosse um filho, né? Você tem que dar atenção para ele poder ser educado e ser trocado.
Então, com o trabalho que você vai buscando a espiritualidade dentro de você, você começa a se elevar espiritualmente em oitavas de luz, como se fosse uma escala musical, e automaticamente os pensamentos positivos começam a ser mais fortes. Os pensamentos densos ficam para baixo, você vai subindo e você troca isso. Então tudo é muito simples, desde que você passe a dar atenção. E esse trabalho, com mais ou menos uns 2, 3 meses, você coloca para funcionar muito fácil. Então essa respiração, se vocês praticarem daqui para frente, procurem fazer por uma semana. Depois observem a mudança que está no seu corpo. E com isso, a energia interna, ela começa a ser limpa, trocada. Automaticamente você passa a favorecer muitas pessoas do seu redor, né? Matematicamente, uma hora eu posso explicar para vocês, se 27 pessoas recebem isso, então você vai entrar no restaurante, 27 pessoas estão recebendo. Você vai a um lugar, 27 pessoas estão recebendo. Então um grupo como vocês, por exemplo, né? 20, 30, 40 pessoas, quando entrarem no lugar, mais de 100 pessoas estarão recebendo essa energia, ou seja, a eliminação. Por isso que às vezes você entra e traz aquele sossego, aquela paz, aquela tranquilidade. Por quê? Porque essa energia está exalando, está trazendo benefício ao outro que as pessoas não sabem nem o que é. Mas é a questão do timo, né? Você ativa a energia e você exala isso, né? O nosso sentir é o timo. Por isso que se você entra num lugar e alguma pessoa, você fala, pô, me senti bem com aquela pessoa, ou seja, porque o timo está te avisando, né? Então esse é o grande segredo do universo, é entender o sistema endócrino. Você ativa ele e ele passa a te favorecer bastante. Quem quer fazer alguma pergunta? Essa respiração que você comentou, é uma vez por dia? Uma vez por dia só isso. Se quiser fazer mais, não tem problema, pode fazer. Você sente o resultado em quanto tempo? Você falou? E aquilo que a gente escuta desde criança, ó, entre com o pé direito, então quer dizer que está tudo errado. Não está certo. Não vou dizer que está errado, porque não existe certo e errado. Com o pé direito, quantas vezes você precisa entrar com o pé direito? Isso. Você daqui não vai prestar atenção, é o esquerdo, porque é você, né? Você falou que o lado esquerdo mexe com o lado direito, é isso? Isso, totalmente. Eu sabia que era assim. Você pode ver que, por exemplo, um boxeador, se ele for bater com a direita, ele gira a esquerda e bate com a direita. Ele tem a técnica, não tem o conhecimento. Agora você com o conhecimento você consegue manifestar muita coisa, né? Entender como é que funciona, ou seja, o em cima e embaixo. Você tem um céu Deus nos deu o céu para que nós o procurássemos e nos deu a terra para que nós o encontrássemos, né? Aproveitando aqui, porque eu sou engenheiro é o mais difícil de entender isso É, que você está muito dizendo, racional. porque você tem aí algo que está fora da... Você tem aqui no seu folheto, você colocou algo sobre numerologia pitagórica, que deve ser de Pitágoras. Sim. O que é isso? Conta um pouquinho sobre essa. Então, porque assim, a Cabala, porque assim, a alquimia é um conhecimento que traz a Cabala, o Talô, tudo que existe, a astrologia, a astronomia, tem um conhecimento só, né? Então, a Cabala ela se limita em 9 números, né? Pitágoras tem 9 números. E o Pitágoras estendeu esse conhecimento a 78 números. Então, ficou um conhecimento muito mais abrangente, muito maior, né? Então você com isso tudo, quando você conhece saber como é que você funciona, né? Tem o equilíbrio pelas cores, né? Por exemplo, no meu nome eu não tenho nem violeta nem laranja, então eu uso nos meus folders, no cartão. Então quando eu entrego a vocês, eu estou equilibrando uma energia. Mas se você for visitar o cliente e der um cartão seu equilibrado, né? Somado as letras lá e colocar a letra, a cor que você não tem no seu nome, você está se favorecendo. Entendeu? Se tem cartão que você pega na mão, você joga, põe do lado. Cartão que você guarda. Isso, é energia. E tem um caso interessante que acho que todos aqui lembram, que me chamou muita atenção, que tem aquele cantor, o Jorge Ben. Sim. E ele passou para Jorge Ben Jorge, porque alguém disse que o negócio de numerologia não era bom. Quer dizer, eu sempre tive interesse em saber por que o cara mudou. Porque na época minha, que eu nasci em 56, que era Jorge Ben, que é o nome do cara. E ele mudou para Jorge Ben Jorge, que a gente não sabe. E fez mais Bom, sucesso. se ele fez, eu não sei, porque eu já não gostava dele nenhuma situação. Mas que ele mudou, ele mudou. Então é um negócio interessante. De nome. A sua graça? Dante, eu sou irmão do Fábio. A Dante, prazer então. O que acontece? O conhecimento, ele não está preocupado. Ele realmente funciona. Se você crê nele ou tem fé, tanto faz. Ele funciona, né? É uma ciência, um conhecimento. Então, se você calcula um número para trazer o seu nome, ele vai funcionar diferente, vai vibrar aquilo. Você não pode se limitar a 9 números, entendeu? Então, você quando você vem para cá, você visita aqui, vamos dizer assim, 7 anos antes, escolhe seu nome, seu pai e sua mãe. Você escolheu o seu nome. E aí você vem daqui 7 anos e nasce. Então, o nome você escolheu para viver uma energia. E o universo te dá dia mesiano, como se fosse uma missão para cumprir. Então é muito importante, né, estar atento ao aniversário, sempre comemorar só no dia ou depois, nunca antes, né? Entendeu? Você destrói seu ano todinho, entendeu?
pode festejar aniversário de véspera. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Por isso, por exemplo, nós estamos falando com o Fábio, a casa que nós moramos, né, o meu trabalho começa por aí, é equilibrar a sua casa. Então, por exemplo, sua casa ou apartamento, não comércio ou empresa, escritórios, é uma outra coisa. A sua casa tem que dar 6. Você tem que somar a sua porta ou a sua casa, o seu número, ou quem tiver 2 números nas 2 portas do apartamento, somar para dar 6. Se não der 6, você pode colocar uma letra para dar o número que você busca, né? Você tem de 1 a 9, que é o A, B, C, D, E, F, G, H, I, ou seja, de 1 a 9. É só colocar uma letrinha ao lado que se some para que dê 6. Perfeito? Faça um teste. Quando você faz isso, muda a harmonia da casa, até saúde. Tem pessoas, eu vi muito isso. Às vezes tem os pais dos alunos que estão doentes, enfim, mas não aceitam que você coloque uma letra lá. Eles não creem nisso. Então o filho, antes de entrar na sala, na casa da pessoa, vai com um lápis, põe uma letrinha pequenininha na porta que o pai não vai nem ver e ele entra. E aí começa a manifestação de uma vida melhor. Entendeu? E para o comércio, ou indústria, ou qualquer outra coisa, sempre o 8, o infinito, a prosperidade. Entendeu? Vai trazer um benefício muito grande. Só, por exemplo, uma rua que sofre muito assalto, muito problema. Se você pegar o que está escrito na placa e calcular e trouxer um equilíbrio, acabou o problema. Eu garanto para você. Entendeu? Da luz tem 6? Já 6 ou só? Da casa, sim. E do comércio, ou o que for, parte de trabalho, né? Sempre 8. Infinito. Tá? E aí você vai ver que a coisa muda bastante. Muda muito. Tá? Então esse é o parte empresarial que a gente faz, né? Vai trabalhar no prédio, no cartão de visita, os funcionários, enfim, às vezes no refeitório, tudo que tiver que ser mexido, a gente vai mexer para poder colocar em ordem. Tá bom? É isso? Mais um pouco? Tranquilo? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Estou à disposição. Eu não quero que o senhor perguntar, mas você tem algum livro, alguma coisa que pode ler? Você falou tanta coisa aqui, eu não tenho guardanapo. Eu não tenho. Eu tenho só meu site, né? Não tenho nada escrito. Estou providenciando um livro aí que vai acontecer logo logo. Que você indica? Não, porque assim, esse conhecimento que eu vivo não é de um conhecimento de livros ou de internet. Eu até comecei a mexer com a internet há pouquíssimo tempo, porque eu não tinha essa habilidade, né? Então é um conhecimento que vem de uma autodidata mesmo, tem uma coisa chamada alma do mundo. A alma do mundo é o pensamento de Deus, que é a quarta dimensão, que é dentro da sua aula. Então, por exemplo, vamos se perguntar, faça um teste, por exemplo. Comecem a ficar quietinhos ou quietinhas 12 minutos por dia. Por que 12 minutos? Uma hora tem 60 minutos, nós temos 5 sentidos, né? 60 por 5, 12. 12 apóstolos, 12 signos, 12 astros. Se você fechar os olhos só, pode pensar no que você quiser, não precisa ficar sem pensar nada, não é isso? E você começa a movimentar qualquer coisa, você cria um hábito e esse movimento começa a trazer um benefício. Por exemplo, é dito que os alquimistas fabricam ou transformam ouro. Então, quando você ficar quietinho e fechar os seus olhos lá por 12 minutos, dê um comando. Eu, fulano de tal, estou fabricando o meu ouro. E de alguma forma o universo vai trazer o seu ouro a você, eu te garanto. Faça um teste. 12 minutos por dia, só isso. Tá? Você vai entrar numa coisa chamada alma do mundo, que é aquilo tá gente aqui, ó, a quarta dimensão, né? E você começa a conectar o conhecimento, né? Um alquimista, quando ele não sabe uma coisa, ele crê no que não sabe. E por crer, acaba sabendo. É o crer absoluto. Por isso que não devemos dizer acreditamos. Quando você acredita, você não dá crédito. Então não acontece. Então creia. Por isso que é um verbo que ele não é muito favorável para ser conjugado, mas tem que ser, né, eu crio, enfim, tem que usar esse verbo aí, crer. E aí você manifesta tudo, muda bastante as coisas. Tá? Porque é a boca, né, o verbo. O que você fala, você manifesta. Tá? Então, se vocês puderem praticar isso, né, uns 12 minutinhos, fazer a respiração, sempre mentalizar o seu Deus em ação, vocês vão ver a diferença que dá. Em 2, 3 meses aí, são outros seres humanos. Assim, muito melhores de equilíbrio, saúde. Você vai entrar nos lugares, não vai ser contaminado, enfim. Existe uma blindagem que automaticamente acontece na sua aura. Você muda a sua vida completamente. É bem fácil. Porque acaba assustando. E não é racional, é uma coisa de uma outra dimensão, né? Mas você pode praticar, porque é matemática, você engenheiro sabe disso, são números, né? Quando você usa os números, tudo funciona, né?
Você vai construir uma coisa, tem que ter números. Vai fazer alguma coisa, sempre tem que ter números, né? Alguém te pergunta a sua idade, o número da sua casa, enfim, tudo, o seu número de manequim, tudo tem números, né? Então, quando você entender os números, tudo funciona. Você tem um DVD, né? Oi? Você tem um DVD? Eu tenho um DVD de uma palestra que eu fiz há pouco tempo no Teatro da Rádio Mundial, que na verdade é uma aula, né? E onde eu falo 2 horas sobre esse trabalho, esse processo aí, né? Esses 4 verbos, saber, querer, ousar e calar. E eu dou aula todos os dias. Se você quiser assistir, é só acompanhar o meu site, tem Facebook, enfim, pode mandar e-mail, ligar, estou à disposição. O meu trabalho realmente é servir a Deus, é servir ao universo e ter um universo melhor, um mundo melhor, né? Então eu estou à disposição de qualquer pessoa, tá bom? Um entendimento melhor, na verdade. Oi? Um entendimento melhor, né? Sim, sim. Os comportamentos. Porque esse conhecimento, você percebe que eu não estou aqui para ensinar ninguém. Todo mundo já sabe, nós temos que lembrar só, né? Você pode ver que você escuta e você lá dentro sabe que aquilo faz sentido, né? Porque você já viveu essas coisas, né? São memórias de outras vidas que você vai resgatando. As memórias boas, né? Claro, né? E você acaba criando um conhecimento maior para você. Legal. Muito bom. Eu agradeço.